Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai começar uma aula de história. Eu quero que vocês peguem o material de vocês, que é essa folha aqui, ó, a apostila, e nós vamos ler este conteúdo, tá bom? E o nome do assunto de hoje é a colonização das terras brasileiras. A colonização das terras brasileiras. Tudo bem? Olha só, antes de começar a explicar esse conteúdo, eu tenho algumas informações para dar para vocês. Primeira informação é o seguinte, nós vamos ler esse conteúdo, tá? A informação principal é que eu vou deixar esse conteúdo em duas plataformas, tanto no Instagram como no YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube e eu vou deixar o link lá no WhatsApp para que você possa ter facilidade para entrar. Aproveita, chega lá, você pode se inscrever no canal, tá bom? Tem muito vídeo lá desde o ano passado que eu faço e hoje eu estou usando o Instagram, tá? Para enviar os vídeos para vocês, até porque tem uma facilidade maior, tá bom? Chega, vai mais rápido. O YouTube demora um pouquinho para chegar, tá? Para enviar, fazer o upload. Demora um pouquinho, mas vai estar nessas duas plataformas. Qualquer uma das duas você vai poder acessar livremente, quantas vezes você quiser, ver quantas vezes você quiser e tirar suas dúvidas. Se precisar, pode ir comigo lá no WhatsApp, manda uma mensagem, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tá bom, gente? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Olha só, a colonização das terras brasileiras. Nós vamos ler esse conteúdo, depois você faz a sua atividade. A atividade desta folha. Ah, não tem nada no livro ainda? Não. Você vai fazer a atividade que está na sua apostila, que você veio buscar aqui na escola, beleza? Então vamos lá. Começando a leitura aí do conteúdo. No ano de 1530, o rei de Portugal enviou uma expedição com o objetivo de iniciar a colonização. Seria uma forma de trazer pessoas para a terra, algumas mudas de cana-de-açúcar para plantar e retirar as riquezas do lugar. Primeira coisa, gente, o açúcar nesse período era considerado um produto raro, um produto bem valioso. E o que o rei de Portugal ele fez? Ele mandou algumas pessoas, essas pessoas virem para o Brasil com a intenção de quê? De colonizar as terras brasileiras. Gente, se lembra, uma coisa que eu sempre falei para vocês, o rei de Portugal, ele sempre está com interesse nas riquezas, em se apropriar de riquezas que essa terra pode oferecer. Começou, se lembra que a gente falou do pau-brasil? Ele enviou algumas expedições para cá, verificou o que tinha de riqueza nas terras brasileiras, viu que não tinha muita riqueza, mas tinha o pau-brasil, que já era algo que ele poderia comercializar, e foi isso que ele fez. Só que os anos vão passando e ele precisa colonizar. Ele tem ciência, se ele não colonizar, pode vir outros povos e tirar proveito dessa terra. Então a ideia de Dom João é colonizar essas terras, se aproveitar daquilo que essa terra pode oferecer, colocar pessoas aqui para que possa trabalhar nessas terras e pagar os impostos para a coroa portuguesa. Olha como é que a ideia é, tá bom? Então isso você tem que ter em mente. Então olha o que vai acontecer. Em janeiro de 1532, Martim Afonso de Souza, o responsável pela expedição, fundou a Vila de São Vicente, no litoral das terras que hoje pertencem ao estado de São Paulo. Então a Vila de São Vicente foi a primeira ali, Então ele fundou, começou a desenvolver ali o plantio da cana-de-açúcar, a Vila de São Vicente começou a crescer e isso também começou a gerar alguma riqueza para a coroa portuguesa. Mas olha só o detalhe, o plantio da cana-de-açúcar fez a região progredir, foi crescendo. A cana-de-açúcar, como eu falei, era algo valioso naquele período, era algo raro, era bom para fazer comércio, era bom para ganhar dinheiro, para que a coroa portuguesa pudesse ficar cada vez mais rica, E se aproveitando justamente da colônia portuguesa, da colônia brasileira, tá bom? Então, continuando, por isso, 2 anos depois, teve início uma nova tentativa de aumentar a presença de pessoas na terra. Preste atenção. Dom João ele deve ter pensado, poxa, não, começamos, já tem a Vila de São Vicente, ela está crescendo, mas eu preciso fazer
que isso possa expandir, isso possa crescer, aumentar o nível da população e essa população poder pagar mais impostos para o reino de Portugal. Não se esqueça que Dom João ele sempre vai estar com isso em mente, riquezas, tentar tirar o máximo das terras. E olha o que ele vai criar, é aí que nós temos que entender. Continua a leitura aí comigo. Em 1534, na época em que a colonização começou, o rei Dom João III resolveu dividir a colônia portuguesa em 15 lotes. Esses lotes, gente, vão ser chamados de capitanias hereditárias e doar cada lote a um colonizador. Esse colonizador seria um capitão donatário. Eram 12 donatários e alguns receberam mais de um lote. Veja bem, esses donatários eram alguém da extrema confiança de Dom João. Eles viriam para a terra brasileira, e eles tentariam aí fazer com que essa expansão, né, esse crescimento fosse bem maior. Dizemos fazer com que eles produzissem mais, as terras brasileiras pudessem produzir mais para pagar impostos. E esses donatários deveriam isso para quem? Para a coroa portuguesa. Deveriam pagar os impostos para a coroa portuguesa. Eles viriam para as terras brasileiras, iriam fazer com que essas terras crescessem no nível de população, ganhassem riquezas e eles pagavam os impostos para a coroa portuguesa. Continuando, o objetivo do rei era colonizar o Brasil sem gastar. Veja bem um detalhe importante antes de continuar a leitura. Dom João, ele não tinha interesse nenhum em gastar um centavinho com as terras brasileiras. Então, gente, é fácil. Ele colocava pessoas para trabalhar, né? Dava terras para essas pessoas, as capitanias eram esses lotes para 12 donatários. Essas pessoas trabalhavam nas terras brasileiras e pagavam impostos à coroa portuguesa. Isso era muito maravilhoso para ele, era a ideia perfeita. Não tinha mais nada melhor do que isso. Quer dizer, eu não gastei nada, eles estão trabalhando, estão pagando os impostos e a coroa portuguesa vai enriquecer. Né? Ô maravilha, estava tudo perfeito. Entretanto, gente, a gente vai descobrir que não foi tão simples assim como se passava na cabeça de Dom João. Com certeza ele estava lá sentado, poxa, a ideia maravilhosa, de outro mundo a minha ideia. Será que vai dar certo? Então a gente vai continuar aí, olha lá. Essas obrigações ficavam por conta do donatário, mediante alguns direitos, como cobrar impostos sobre todas as atividades que gerassem lucro, plantações de cana-de-açúcar e tabaco, pesca, extração de pau-brasil e mineração. Então preste atenção, de tudo que os donatários eles produzissem, eles teriam que pagar impostos. Gente, isso não foi nada fácil. Pense só comigo, alguns historiadores acreditam que quando esses donatários chegaram no Brasil, a primeira dificuldade, claro, que você pode enfrentar você vive em um ambiente e agora você está em um ambiente totalmente diferente daquele que você vive. Esses donatários, eles enfrentaram isso, né? Eles saíram de Portugal e vieram para o Brasil com a esperança de enriquecer, sim, mas existiam vários fatores que isso fazia com que essa proposta, essa ideia de enriquecimento não fosse tão simples assim. Primeiro, a mudança de um local para outro. A segunda coisa, o clima não era o mesmo. Você sabe que o Brasil é um país tropical, é quente. Lá em Portugal, não. Outra coisa, a saudade dos familiares. Muitos vieram para cá, poxa, viviam com seus familiares em Portugal, tinham amigos, tudo, e agora eles estão aqui nas terras brasileiras, numa colônia, onde eles terão que trabalhar para conseguir vencer e ainda pagar os impostos, né, para o rei de Portugal. Isso não é nada fácil, né? Eles fazerem toda essa mudança. Isso aí ocasionou que muitos donatários desistiram, mas a gente vai chegar lá desse processo. Muitos donatários voltaram para Portugal, desistiram dessa ideia, tá ok? Continuando a leitura, virando a página aí, olha. Para tornar a capitania produtiva, foi dado ao donatário o direito de doar parte de suas terras a pessoas que estivessem interessadas em cultivar produtos lucrativos para a metrópole.
Esses lotes chamavam-se sesmarias. Essas sesmarias eram os donatários, os capitães donatários, que eles poderiam vender, eles poderiam comercializar quando eles estivessem aqui no Brasil esses lotes, a fim de gerar uma riqueza e assim poder pagar a coroa portuguesa. Sempre a intenção era deles enriquecerem, eles chegavam aqui, eles poderiam comercializar essas terras e assim tentar ganhar dinheiro, tá? Comercializando. E essas terras que eram comercializadas eram chamadas de sesmarias. Tudo bem? Continuando, com o tempo, os capitães donatários foram substituídos por funcionários do rei português, mas as sesmarias permaneceram. Gente, esse detalhe das sesmarias era até interessante, porque muitas dessas pessoas que adquiriam essas terras através das sesmarias, eles tinham que pagar impostos, só que às vezes eles não pagavam, né? Então, às vezes, se apropriavam da terra e não queriam mais pagar. Então, muitos, vamos dizer, donatários, ficaram sem receber e acabaram essas terras sendo empossadas por outras pessoas, que foram até chamadas de posseiros nesse período. Então, eles tomaram posse daquela terra e não devolveram mais, entendeu? Isso aconteceu naquele período, tá bom? As capitanias hereditárias e os seus donatários. Então, aí tem a imagem na sua folha das divisões das capitanias hereditárias, tá bom? Você tem aí Maranhão, tem o nome também, João de Barros e Aires da Cunha, tá bom? Fernando Álvares de Andrade, tem todos aí, tá bom, gente? Eu não vou ler porque senão a gente vai se estender muito, mas tem todos, as capitanias e como elas foram divididas, tudo bem? Olha lá embaixo, as duas capitanias que prosperaram foram São Vicente e Pernambuco. Nelas foi cultivado com sucesso a cana-de-açúcar. Elas se tornaram grandes centros de produção do açúcar. Olha só, gente, veja bem, foram quantas capitanias que foram criadas? Aqui, ó, foram 15 lotes para 12 donatários. Agora, olha quantas capitanias vingaram, se desenvolveram bem. Apenas duas, de São Vicente e de Pernambuco. Então, para você ver que a ideia de Dom João não deu tão certo como ele imaginava, né? Ele imaginava uma coisa, mas as coisas não saíram como ele pretendia. Muitos donatários não conseguiram. E além desse detalhe das sesmarias, que muitos nem pagavam mais e tomaram posse das terras. Então, a ideia de Dom João realmente não foi tão boa assim. Mas já começou, é um processo. Assim foi começando a colonização das terras brasileiras. Tudo bem, gente? Espero que você tenha entendido esse conteúdo. Agora você pode fazer novamente uma leitura com calma, tá bom? E depois você realiza aí a sua atividade. Lembrando que esse material eu coloquei aí que você deve copiar ele no seu caderno. Tio, mas isso vai dar trabalho. Mas você tem que treinar, gente. Copiar. A gente, tem muita gente aí que está mal acostumada, somente visual. Não, vamos copiar, vamos melhorar até sua caligrafia. Copiar ajuda a melhorar a caligrafia. Copiar ajuda você a entender melhor o conteúdo. Você vai ler novamente, copiando, e vai entendendo cada vez mais o conteúdo. E isso vale ponto. Se você não copiar, tá aí, ó, vai perder ponto. Tá? E depois você pode retirar essa imagem que está aqui e colar no seu caderno. Eu quero isso copiado no caderno. Não é porque você está com a folhinha aqui que você vai ficar com essa folha. Não, eu vou retirar e eu quero ver esse material bem copiadinho no seu caderno. Você está em casa, de boa, igual um peixe na lagoa, é maravilhoso, lindo e maravilhoso, deitado no sofá. Então vamos trabalhar um pouquinho a mão. Tá bom, gente? Trabalhando e fazendo a atividade, beleza? Então, daqui a pouco eu volto com a aula de ciências. Beijão, tchau, tchau, fui!